Álcool. Os álcoois são compostos que apresentam como grupo funcional a hidroxila, ligados a carbonos saturados em sua estrutura. Podem possuir ainda insaturações, cadeias cíclicas e ramificações. Classificação. Os álcoois podem ser classificados de acordo com o número de grupos de hidroxilas presentes em sua estrutura. Nomenclatura. Para se nomear um álcool, utiliza-se o prefixo referente à quantidade de carbonos, seguido de um infixo referente à saturação ou insaturação da estrutura, mais o sufixo -ol. No caso dos monoálcoois, há a possibilidade de utilizar uma nomenclatura usual, na qual o radical ligado à hidroxila é nomeado seguindo os prefixos e utilizando a terminação -ílico. Exemplos e aplicações. Existem alguns álcoois, como por exemplo o colesterol, que é o esteroide que compõe as membranas celulares de todos os mamíferos, sendo transportado pelo plasma sanguíneo. O etanol, que é muito utilizado como combustível, principalmente em países mais tropicais, devido à sua baixa temperatura de operação e sua queima limpa em comparação à gasolina. E o metanol, que é um líquido inflamável de chama invisível muito utilizado na Fórmula Indy. Vou falar sobre o fenol. O fenol é uma função orgânica caracterizada por uma ou mais hidroxilas ligadas a um anel aromático. Apesar de possuir um grupo menos OH característico de um álcool, o fenol é mais ácido, pois possui uma estrutura de ressonância que estabiliza a base conjugada. São obtidos principalmente através da extração de óleos a partir do alcatrão de hulha, que é um tipo de carvão mineral. O grupo dos fenóis possui fórmula molecular de 6 carbonos, 5 hidrogênio mais OH, e também são denominados hidroxibenzeno ou fenol comum. A nomenclatura de um fenol, de acordo com a União Internacional da Química Pura e Aplicada, a IUPAC, deve seguir a seguinte regra: utiliza-se a localização do grupo OH mais o prefixo hidrox e o nome do aromático. Quanto à sua classificação, é de acordo com o número de hidroxilas presentes na molécula, onde os fenóis são classificados em monofenóis, difenóis e trifenóis. As suas características, o seu estado físico em temperatura ambiente, a grande maioria dos fenóis apresenta-se no estado sólido. Já os fenóis mais simples, aqueles compostos por um aromático, apresentam-se em estado líquido. O ponto de fusão e ebulição são elevados quando são comparados ao dos hidrocarbonetos. São compostos mais densos que a água. De uma forma geral, eles apresentam moléculas polares, estabelecem entre si ligações de hidrogênio, sendo apenas o hidroxibenzeno solúvel em água. São compostos que sofrem reações de oxidação, apresentam um relevante caráter ácido muito maior que o dos álcools. A acidez dos fenóis permite que seus compostos interajam com bases inorgânicas, formando ácidos e água. Quanto às suas aplicações, são utilizados na fabricação de desinfetantes, produção de creme para queimadura solar, princípio ativo para tratamento de manchas na pele, produção de resinas, produção de baquelite, entre outros. Enol. Os enóis são compostos orgânicos que contêm um grupo OH ligado diretamente ao átomo de carbono insaturado. Ou seja, vai ter uma hidroxila conectada a um carbono que está fazendo uma dupla ligação com outro carbono, como podemos observar na imagem. A nomenclatura do enol segue a mesma linha de raciocínio do álcool, que tem como prefixo a quantidade de carbono, o infixo o tipo de ligação e o sufixo que indica o grupo funcional. No exemplo a seguir, nós temos o prefixo que possui 2 carbonos, o et, infixo a ligação dupla em e o sufixo ol, e assim nós temos etanol. As aplicações. Devido à sua grande estabilidade, é difícil obter uma aplicação para esse composto, sendo utilizado apenas em algumas reações químicas para obtenção de determinados produtos. Enóis são utilizados para explicar o fenômeno da tautomeria, espécie de equilíbrio químico dinâmico em que o enol se transforma numa cetona ou aldeído, se transformando de volta em enol, e de novo em cetona ou aldeído, e assim por diante, como por exemplo na figura 1, que obtém o etanol, e na figura 2, o enol. Alguns exemplos de enol: o prop 2N1-ol, o but 2N2-ol e o x 3N3-ol. Os aldeídos são compostos orgânicos que possuem como grupo funcional uma carbonila, sendo bastante semelhante às cetonas,
porém com duas grandes diferenças. O sufixo "al", enquanto que nas cetonas é "ona". Nos aldeídos não é necessário localizar a posição na cadeia carbônica de onde o grupo funcional está saindo, pois conforme dito, ele sempre virá na extremidade. Assim, temos como sequência geral da nomenclatura oficial dos aldeídos o seguinte: como prefixo temos as quantidades dos carbonos, no infixo temos o tipo de ligação simples an, dupla em, tripla in, e o sufixo al, referente aos aldeídos. Exemplo, met, an, al, que forma metanal, et, an, al, que forma o etanal. Os aldeídos são muito utilizados na indústria, na formação de formol, por exemplo, que é o metanal, que é o CH2O, no etanal, que é o acetaldeído, que é o C2H4O, que é utilizado na produção do etanol, na fabricação de espelhos, medicamentos, pesticidas, corantes e demais outras funcionalidades. O propanal, propionaldeído, C3H6O, é utilizado na produção de fármacos, aromas sintéticos e desinfetantes. Os aldeídos podem sofrer reações de oxidação, formando ácidos carboxílicos. Existem inúmeros reagentes que podem fazer isso, entre os quais o dicromato de potássio, que é o K2CR2O7, que se apresenta em meio ácido. Cetonas. Em química, as cetonas são compostos orgânicos que apresentam em sua estrutura o grupo carbonila entre os átomos de carbono, como mostra a imagem abaixo. Nas cetonas, a carbonila liga-se a dois átomos carbônicos saturados distintos. De acordo com a quantidade de grupos carbonilas presentes na molécula, as cetonas podem ser monocetonas ou pluricetonas. Nomenclatura. A nomenclatura oficial IUPAC segue a seguinte estrutura: posição do oxigênio mais o grupo mais o infixo mais ONA. Por exemplo, temos a fórmula estrutural da propanona. Seguindo a fórmula estrutural mais as regras da IUPAC, conseguimos montar a nomenclatura propanona, que é referente à fórmula estrutural. Formação das cetonas. As cetonas são formadas pela oxidação de álcoois secundários. Um átomo de hidrogênio ligado a um oxigênio é retirado e o átomo de oxigênio passa a fazer uma ligação dupla com o carbono da cadeia. Assim é formado as cetonas. Utilidades. A cetona mais comum é a propanona, mais conhecido como acetona. Ela é usada como solvente de esmaltes, graxas, vernizes e resinas. Também é utilizada na extração de óleos de sementes vegetais, na fabricação de anidrito acético e medicamentos. A propanona é um líquido inflamável e incolor, com cheiro agradável para alguns e não tão agradável para outros, e é solúvel em água.